Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Viana e hoje nós vamos falar sobre acolhimento na escola nesse período de pós-pandemia, certo? Mas antes nós vamos rodar a vinheta. Não tem vinheta ainda? Não fizeram? Então vai sem vinheta mesmo, tudo bem. Acontece. Mas botão de like deve ter aí, então se ficou legal o conteúdo, aperta o like ali pra gente alavancar o vídeo e para atingir mais pessoas aí com esse conteúdo, se vocês acharam o conteúdo relevante. Eu tinha gravado esse vídeo ontem, mas eu gravei ele com um teor muito pessoal, porque o meu filho passou por uma experiência um pouco chata nessa semana e eu gravei assim com sangue nos olhos. E não ia ficar legal compartilhar isso, ia ficar uma sensação ou de vitimismo, enfim, alguma coisa que eu assistindo o vídeo eu vi que não ficou legal. Daí eu resolvi voltar, dar mais uma conferida em alguns livros, alguma coisa aí que eu consegui achar sobre acolhimento na escola, enfim, para a gente ter essa conversa. O acolhimento na escola, ele já é algo assim que sempre teve. Vamos dizer, cada escola tem um estilo, é algo muito valorizado. Nesses últimos anos a gente percebe que um bom acolhimento ele vai ditar o ritmo que a escola vai ter com o aluno e o aluno vai ter com a escola. Então, um bom acolhimento ele vai ajudar a segurar esse aluno na escola. Segurar não assim do aluno deixar de ir na escola, porque é uma criança, ela não vai conseguir decidir isso, se ela vai sair da escola ou não. Mas o que vai segurar esse aluno na escola é o vínculo que ele vai ter na escola, lá na instituição, o carinho que ele vai ter ali com os professores, enfim, é isso que eu quero conversar com vocês. E daí eu trouxe alguns livros aqui para a gente ter uma conversa mais interessante. Eu quero começar com Edgar Morin. Deixa eu achar ele aqui. Não, Edgar Morin não. Edgar Morin é o segundo. Eu vou começar com o da Luciana Britz, que é Brincar é Fundamental. Eu até falei do Morin, que foi o que mais impactou a leitura ali, mas a gente vai falar depois. Todos esses livros eles têm o peso deles, o conteúdo ali que é bem específico de cada livro, e nós vamos falar sobre o Brincar é Fundamental. A experiência que meu filho teve essa semana, ela foi bem triste, porque a gente ficou falando isso por semanas. Quando vai voltar às aulas? E ele perguntando como que ia ser a volta às aulas, se tinha que usar máscara ou não. Ele perguntando se ele podia brincar com os amiguinhos lá no intervalo. Enfim, se ele podia brincar assim de algum brinquedo mais específico, vamos dizer, jogar xadrez ou fazer alguma outra, algum tipo de brincadeira. Ele queria tirar dúvida comigo se ele podia fazer determinadas brincadeiras lá por causa desse isolamento social. E a gente foi conversando muito sobre isso essas semanas, né? Até que chegou o dia de volta às aulas obrigatório. E até no nosso caminho lá para a escola, eu quero ver se eu coloco uma foto aqui do lado, vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Aqui tem que aparecer uma foto, vamos ver se eu vou conseguir fazer a edição certa. E no caminho da escola, a gente conversando, né, você vai conversar com seus amigos, e vão brincar, e vai fazer uma coisa, eu acho que vai ter alguma gincana nesse primeiro dia de aula e tal. E aconteceu que a gente chegou um pouquinho atrasado, porque estava um pouco nervoso de manhã, e criança, quando fica nervosa, até adulto, né, às vezes vai mais de uma vez no banheiro, né, dá uma dorzinha de barriga, fica nervoso, isso daí, vamos dizer, fisiologicamente falando, é puramente normal.
e nós acabamos chegando 5 minutos atrasado. Daí o portão fechou e nós tivemos que entrar pela secretaria. Quando entrou na secretaria, a pessoa responsável já deu uma bronca no meu filho, falando que ele estava atrasado, que onde já se viu, que primeiro dia, e tá atrasando, e está dormindo ainda. Então falou várias coisas, menos um bom dia. E não precisava ser aquela coisa, eu não vou falar aquela questão de ser de vitimismo, de falar que tem que, assim, que tem que lamber a criança, não é isso. Mas é aquele respeito mínimo que qualquer pessoa que trabalha na escola, em qualquer função da escola, ela precisa ter esse respeito com o aluno. É algo, vamos dizer, é básico para o funcionamento da instituição. E daí, eu até levei um choque assim, com esse comportamento dela, mas eu dei tchau para ele, ele entrou, e daí eu fui buscar ele meio-dia. A primeira coisa que ele falou meio-dia, né, meio-dia e pouco assim, a primeira coisa que ele falou para mim, eu não perguntei nada, ele só chegou e já falou assim: pai, eu não quero mais ir nessa escola. Falou assim. E ele nunca tinha falado isso da escola, ele já estudava nessa escola antes, enfim, né, nunca teve assim, problemas, né? E daí ele falou que ele não queria mais ir na escola. Daí eu não quis conversar muito na hora ali, porque eu vi que ele estava nervoso, né? Daí a gente chegou em casa, eu esperei um tempo, ele almoçou, enfim, daí a gente conversou. Daí ele falou que ele ficou o tempo todo ele ficou sentado na carteira, fazendo conta ou mexendo lá na apostila, e não teve brincadeira que eu falei que ia ter, alguma gincana, né? Daí eu acabei até pedindo desculpa para ele. Eu falei: olha, eu achei que por ser o primeiro dia, o acolhimento de vocês, ia ter algum evento especial, ia ter alguma coisa, né? Peço desculpa, a gente faz a brincadeira aqui em casa, né? Nós temos um quintal ali, a gente fez lá algumas coisas, né? Então a gente tem um quintal grande, a gente brinca bastante lá. Daí eu falei assim: então vamos brincar com o pai lá. Daí a gente tem nossos momentos, né, de lazer, mas eu fico pensando assim, daí eu já vou entrar nesse assunto aqui. O brincar, ele é fundamental para a criança. Ele é fundamental assim para a criança, tem que brincar todo dia. Ela não tem que brincar só final de semana. Mas quando eu falo brincar, não assim largar a criança que ela fique brincando o dia todo. Ela tem o compromisso dela, tudo. Mas quando a gente fala de escola, a escola é uma extensão da família. E a família também é uma extensão da escola. Os dois trabalham juntos. E esse livro aqui é bem interessante. Ele vai falar muito sobre essa questão da criança ter várias janelas de tempo ali para brincar. É bem legal. Mas daí eu quero entrar no segundo livro aqui, que é o do Edgar Morin. Eu tinha falado por primeiro, mas esse aqui a gente vai entrar agora no assunto. É hora de mudarmos de via. Esse livro aqui, ele foi publicado esse ano, e o Edgar Morin estava com 99 anos quando ele escreveu esse livro. Agora, em julho, ele fez 100 anos. E ele está lúcido, está muito bem. Então, é um cara assim, que eu gosto de ler ele tem muitos textos interessantes. E o Morin, ele fala nesse livro aqui que o nosso planeta está passando por mudanças muito grandes com essa pandemia, né? Questões sociais, questões econômicas, né? Questões afetivas, o nosso afeto ele mudou, tudo, né? E quando uma criança ela chega de uma pandemia, ela estava, vamos dizer assim, sem esse contato social da escola, no nosso caso aqui do Estado de São Paulo, por 19 meses que o meu filho não pisava numa escola. Não foi uma semana, como se ficasse doente, tivesse alguma coisa assim, um mês às vezes, né? Assim, questão de férias. Não, foram 19 meses sem pisar na escola. O meu filho, ele começou a pandemia, ele estava com 9 anos. Agora, né, que nós estamos aí com 50% vacinado, que estamos aí caminhando aí para uma liberdade um pouco maior, né, com todos os cuidados, claro, mas 19 meses que a criança ficou sem ter um contato com ninguém da escola.
O único contato que ele tinha às vezes era uma live ou outra que tinha assim muito esporádico, dá para contar no dedo de uma mão a quantidade de live que teve. E é uma interação muito diferente da interação real. Agora a criança chega desses 19 meses isolada da escola e ela recebe uma bronca nos primeiros segundos que ela chega na escola. Não é questão de ser vitimismo, longe disso, mas eu espero que seja um caso isolado. Eu espero muito que seja um caso isolado e que foi apenas ali do meu filho que aconteceu. A colaboradora ali não estava em algum dia bom e encerrou o assunto. Mas daí o meu filho conta que só ficou fazendo exercício, passou vários exercícios de matemática e questão de apostila, ficaram lá a manhã inteira só resolvendo essas questões de conteúdo, sem ter feito algo ali que pudesse quebrar esse gelo dos alunos. Teve coleguinhas novos que chegaram lá, enfim, eu acredito que eu quero que seja um caso isolado isso, mas esse vídeo é um alerta para vocês tentarem ver se está acontecendo nas escolas de vocês também. Qualquer coisa escreve aí no comentário, né? Manda uma mensagem aí para dizer como que foi esse retorno às aulas, se já começou com apostila, com exercício, ou teve uma semana de brincadeira, alguma recreação, alguma coisa assim. Então, esse livro aqui, ele fala muito sobre isso. Agora é a hora da gente pegar toda essa teoria de empatia, de ser solidário e colocar em prática. Não essa questão de falar, mas nós somos solidários, nós tem que praticar empatia, mas a hora que precisa praticar ali com o aluno, isso não existe. É só no mundo das ideias, então pega do mundo das ideias e coloca na prática. Não é difícil, entende? E a primeira versão que eu fiz do livro, desse vídeo, eu levei muito para o lado pessoal. Aqui eu estou tentando deixar uma questão que está sendo levada para outras crianças também, que outras crianças podem ser que estejam, vamos dizer, presenciando essa falta de empatia dos colaboradores da escola, dos professores de sala de aula, que simplesmente esquecem que as crianças estavam emparedadas na casa por meses. Eu até deixei marcado aqui, sofrendo uma violência, às vezes física na casa, criança que apanha praticamente todo dia, ou uma violência, vamos dizer, psicológica, né? Vários tipos de violência, né, que nós conhecemos, né? Não vamos assim, né, chegar nesses detalhes, mas a gente sabe que tem vários tipos de violência. Então tem criança que não via a hora de chegar na escola, de abrir as escolas e a criança ficar livre da casa dela. E tem outras crianças que foram bem acolhidas na casa e seria interessante esse acolhimento, ele continuar na escola, a escola continuar esse trabalho da casa. Não levar uma pedrada, vamos dizer assim, na primeira hora que chega na escola, né? Então, essa é a ideia. Acolhimento na escola é a gente ver o que a criança está precisando ali. O conteúdo é um pouco ingênuo da parte nossa achar que as crianças agora em 1 mês e meio de aula ela vai absorver o resto desse conteúdo, sendo que vão ficar muito mais sequelas de outras coisas. Tem crianças que estão mal alimentadas na casa, tem criança que não conversava com ninguém na casa, só ficava com celular e com televisão. Então, essa hora da escola é uma opinião minha. Assim, se a de vocês forem diferente, por favor, escrevam aí. Esse espaço é para isso, né? Uma mão de duas vias. Eu acredito que poderíamos, na primeira semana de aula, fazer algo mais leve para as crianças, para ela levar essa sensação boa da escola, ela levar para casa e essa sensação boa ecoar por dias e semanas e ela finalizar o ano ali com uma qualidade melhor, né? E daí nós temos o terceiro livro aqui, A Pedagogia do Afeto. E ele tem um capítulo bem interessante aqui que ele fala a alegria do docente. O professor ou professora, né, seja quem for ali, que tiver contato com o aluno,
Eu até estendo isso aos outros colaboradores da escola. Ele tem por obrigação de ser educado. Me desculpe falar assim, é até chato a gente tocar nesse assunto, algo tão comum, né? Mas eles têm por obrigação de respeitar as crianças, de tratar as crianças com decência. E se não consegue fazer isso, se pega problema da casa e está levando que todo mundo tem problemas, mas se a pessoa não consegue, com todo o respeito, que vá procurar outro lugar para assim, para trabalhar, para conseguir sua renda, porque a escola ela precisa de pessoas. Esse momento, né, até aqui que o Mohan fala, esse momento ele precisa mais ainda de carinho, dessa aproximação, a gente entender o porquê que a criança está nervosa. As crianças elas vão chegar muito agitada dessa pandemia na escola. Já tem pesquisas aí, já tem textos falando sobre isso, sobre a mudança de comportamento da criança. E esse acolhimento eu acredito que é o crucial que vai definir uma qualidade nos estudos da criança. Não vai criar aquela aversão à disciplina, aversão a ter que olhar na cara da professora ou do professor, enfim, de quem for. A hora que falar escola, a criança não vai sentir aquele ranço. E daí, para a gente finalizar, eu tenho esse livro aqui. Eu estou quase terminando, falta aqui umas 25 páginas, mas eu já vou usar ele como referência. Esse aqui da Maria Montessori, certo? Todos esses livros eu vou colocar lá na descrição e eu deixei marcado aqui. Ela fala sobre o capítulo 24 e 25, ela fala sobre dignidade e logo depois ela fala sobre a disciplina. Eu não estou falando para colocar, para não ter disciplina na escola e a criança só ficar brincando. Longe disso, entende? Longe mesmo. Mas nesse momento que a gente está vivendo, não vamos desmanchar o resto de dignidade que pode ter sobrado das crianças dessa pandemia. Porque as crianças elas estão vindo para a escola, algumas, literalmente destruídas. É triste falar isso. E se a gente destrói mais a dignidade da criança, como que a gente vai conseguir que ela tenha disciplina, que ela queira, né? Aqui fala muito sobre isso, porque a criança ela vai ter disciplina com quem ela respeita. Ela segue quem ela respeita. Quem ela não respeita, ela não vai usar como exemplo bom, aquele exemplo rápido que ela vai querer copiar. Tem crianças que ela aprende pelo exemplo ruim, mas em muitos casos isso demora, às vezes ela cresceu de uma família disfuncional. Ela vai aprender que aquele estilo de família não era ideal para ela, ela vai aprender depois que ela crescer, se aprender ainda, entende? Ou às vezes ela vai aprender numa terapia depois de 20 anos, que algum problema que ela tem era algum problema lá na infância que ela teve. Então a gente pode evitar isso dando uma enxurrada de empatia para a criança, sabe? A gente se põe no lugar da criança, a criança não, ela ficar ali a manhã inteira fazendo conta de matemática, nada contra a matemática, mas será que vai fazer sentido nesse momento para ela fazer 15 exercícios de divisão, ou ter que completar, ter que pôr vírgula em algumas frases, sendo que ela está com aquilo, ela está com aquela vontade de querer brincar com os amigos, ou de simplesmente sair das quatro paredes da casa e ir para algum outro espaço que ela espera ser acolhida. Então eu deixo esses 4 livros, né, de sugestão para vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para eu falar aqui. Eu acredito que não. Eu vou tentar fazer esse vídeo sem cortes, como se fosse uma conversa informal. Então, assim, pensem bastante nesse acolhimento das crianças, como que está sendo o acolhimento dos seus filhos na escola. Escreve aí pra gente. Se vocês acharam esse conteúdo interessante, compartilha.
como é que é? Dá um joinha aí para a gente ajudar no canal, se inscreve também. Então vamos tentar fazer esse espaço, um espaço aí que a gente possa trocar aí bastante conhecimento, bastante ideia, experiência e estamos aí. Um abraço a todos e espero que estejam todos bem. Até mais. Tchau, tchau.